Pessoal, eu abri essa live hoje porque aqui eu tenho um pouco mais de tempo para poder dividir com vocês, compartilhar com vocês algumas informações, porque eu tenho visto, ouvido e recebido muitas perguntas em relação a emagrecimento e no que tange ao jejum intermitente. Por incrível que pareça, por mais que tenha sido falado, por mais estudos que tenham sido realizados nessa área, existe uma grande dúvida. Como começar, como manter, tem gente que é contra, a gente vê profissionais contra, profissionais a favor, profissionais que defendem e profissionais que refutam, dizendo que faz mal, o outro lado diz que faz bem. E como é que fica tudo isso na vida real, né? As pessoas não sabem mais até o que elas fazem ou o que elas não fazem em relação à sua saúde, né? Quais alimentos elas devem consumir, ingerir, enfim. Por conta disso, eu tenho visto, como eu disse, muita confusão desnecessária. E em relação ao jejum intermitente, que é o que eu quero conversar com vocês hoje, existem pessoas que nunca praticaram o jejum intermitente. E é com essas pessoas que eu quero falar hoje, principalmente. E as que praticam já o jejum intermitente também. Porque se você precisar de ajustes, eu quero falar sobre isso também, sobre o ajuste do jejum intermitente ao longo da nossa vida. A nossa vida ela vai mudando conforme a nossa idade, conforme as dificuldades, os desafios que a gente vai enfrentando, as alegrias, e a gente vai mudando o ritmo da nossa vida. Você pode mudar esse ritmo para uma coisa melhor ou para uma coisa pior, né? Isso vai depender de decisões que você precisa ir tomando ao longo da sua jornada. E isso é em qualquer área da nossa vida. Então, gente, o que a gente precisa perceber, primeiramente, falando especificamente da dieta. As pessoas se preocupam muito com o tempo em que elas permanecem sem comer. E se esquecem de que o que mais conta para o jejum não é somente o tempo em que você fica sem se alimentar. A parte mais importante do jejum é o que você vai comer depois. Só para situar vocês, a parte mais importante do jejum, por incrível que pareça, o que mais importante do que o jejum em si é o que você come depois do jejum, mais do que propriamente o tempo que você ficou sem comer. Eu sou Nani Alves, eu sou nutricionista e eu tô aqui para te ajudar nesta parte. Se você é iniciante no jejum, eu sugiro que você comece a normalizar o seu metabolismo, o seu ciclo circadiano, permanecendo sem alimentação por 12 horas. 12 horas não é considerado jejum. A gente fala que é jejum, começa com jejum de 12 horas, mas na verdade jejum de 12 horas não é considerado jejum metabolicamente falando, fisiologicamente falando. 12 horas é o tempo normal que um ser humano deve permanecer sem alimentação. Se você pegar um pouco nossos antepassados recentes e até hoje, as pessoas que vivem em locais rurais, o hábito é você ter uma alimentação às 6 horas da tarde, vindo a fazer uma próxima alimentação às 6 horas da manhã do outro dia ou 5 horas da manhã, no máximo. Então, essas pessoas, elas dormem cedo, elas acordam cedo e, portanto, elas têm um ciclo circadiano muito bem regulado. Elas têm apetite e saciedade muito reguladas, porque elas respeitam esse ciclo circadiano. Então, se você quer começar a fazer jejum, comece a normalizar o seu ciclo circadiano. Sei que hoje nem acho que no meio urbano aqui não tem uma pessoa que durma às 6 horas da tarde. Acho que não ser por uma recomendação médica, porque um exame, alguma coisa desse tipo, mas eu sei que as pessoas
tendem a dormir cada vez mais tarde. Só que isso tende a trazer muito mais impacto no seu ciclo circadiano de forma negativa. Então, o que eu tenho para dizer para você? Fique 12 horas sem alimentação. Ah, eu dormi 8 horas da noite, então você só come tudo de 8 horas da manhã. Não é difícil. Se você dorme 9 horas da noite, você come no outro dia 9 da manhã. Porque se você acorda às 7 horas da manhã e já vai logo comer, você já quebrou o ciclo circadiano. Seu corpo precisa de um tempo, sabe? Ele desperta ao nascer do sol e ele vai entrando num ritmo diminuto ao pôr do sol. Nós acompanhamos a natureza, o nosso corpo acompanha a natureza. Não adianta fugir disso. Então, o que eu aconselho você é dormir mais cedo, ter um sono restaurador e fazer essas 12 horas de forma natural. A outra forma, aí depois que você consegue fazer isso, você vai aumentar essa janela de jejum para 14 horas. Por quê? Os benefícios do jejum, os corpos cetônicos, que são um combustível alternativo para o nosso corpo, que ele gosta e prefere, embora muitos falam que a glicose, mas a glicose é a mais rápida, não significa que é a preferência única do nosso corpo. Significa que energia vindas de carboidratos, elas são mais rápidas de serem fabricadas e feitas pelo nosso organismo, mas não que seja a única preferência do nosso organismo ou a melhor que o nosso corpo prefira. Nosso corpo gosta de corpo cetônico. Nós somos flex. Nós temos que acionar a nossa flexibilidade metabólica e eu falo isso depois numa próxima live. Então, você vai fazer um jejum de 14 horas, ok? Água abundante, você precisa se hidratar. Café, inclusive vou tomar meu cafezinho. Sem açúcar, por gentileza, porque senão não tem como ter jejum com fornecimento de energia de carboidrato. Açúcar é um carboidrato, então se você quer acionar sua flexibilidade metabólica dando açúcar para ele, não vai adiantar nada. Você vai simplesmente passar fome. E esse é outro ponto que eu quero deixar claro aqui. Jejum não é passar fome. Você não deve, de forma alguma, sentir fome durante o período de jejum. Se você está sentindo fome durante o período de jejum, significa que você está fazendo o jejum de forma totalmente errada. O jejum intermitente, ele tem que ser algo natural. O seu corpo não vai sentir fome. Porque, aí nós vamos para a parte que eu iniciei esse vídeo, nós vamos nutrir esse corpo. Por isso que a parte da alimentação pós-jejum e antes do jejum intermitente é muito mais importante do que a pausa que você vai dar. O seu corpo, ele quando ele está num momento de fome, ele quer nutrientes, ele quer matéria-prima para fabricar tecidos, enzimas, hormônios, tudo que o seu corpo precisa para pensar, para existir, para estar aqui. Ele quer isto. E isso que ele precisa, essas substâncias que ele precisa, elas só podem vir de alimentos naturais. Carne, ovos, peixes, verduras, legumes, frutas. Não tem pão, farinha de trigo que possa fornecer esse tipo de nutriente para o nosso corpo. Ele precisa de vitaminas, ele precisa de minerais, ele precisa de aminoácidos, ele precisa de carboidratos provenientes da natureza, que são dos legumes, dos amidos, da batata, dos tubérculos, enfim. Porém, nesse período que você vai iniciar o jejum, né? Você tem que se planejar, porque todo jejum deve ser planejado, não deve ser feito de qualquer maneira. Você vai sempre, durante um período de tempo, você vai fazer uma alimentação totalmente limpa de industrializados. Você vai ingerir mais frutas, verduras, legumes, ovos, peixes, bastante carne, bastante gordura da carne, no sentido de que não que você vai beber litros de gordura por aí, mas você vai acrescentar um azeite na sua salada, você vai comer as gorduras naturais presentes nos alimentos, a pele do frango, a gordura presente nas carnes, que trazem maior saciedade e que são necessárias para a metabolização de diversos hormônios no nosso organismo. E depois de um tempo dessa alimentação limpa, livre
de industrializados, de bolachas, refrigerantes, produtos açucarados, produtos cheios de carboidratos refinados, você vai iniciar esse processo que eu falei, 12 horas, depois 14 horas. Quantas vezes na semana eu preciso fazer? Isso também é muito individual. Porque no começo, você pode fazer somente uma vez por semana, depois você pode aumentar 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana. Eu acho interessante e sim, você vai ver um emagrecimento do seu corpo, porque você vai perder gordura, né? Não haverá perda de massa muscular desde que você coma as proteínas, né, de carnes, ovos e peixes e frango e suínos na sua alimentação, tá? E as pessoas tendem a falar de perda de massa magra, mas nós temos diversos estudos dizendo que isso não acontece. Se você faz exercício físico, você vai priorizar uma musculação bem feita e você não sofrerá com a perda de massa muscular. Haverá uma melhora do seu sono, uma melhor concentração. E também, falando de tempo, né, quantas vezes por semana, existem os praticantes de jejum intermitente, mas esses, assim como eu, já praticam há muitos anos, que alguns períodos de tempo fazem o jejum todos os dias. Mas no começo não precisa, sabe? Porque a gente faz o jejum, por exemplo, você pegar 30 dias de jejum e fazer todos os dias, pulando meu café da manhã. E aí, quando termina esses 30 dias, eu paro, volto com a minha alimentação normal. Aí depois, no próximo período, eu faço 2 vezes por semana e pulo o meu jantar. Porque o jejum intermitente, você pode tirar o café da manhã, você pode tirar o jantar. E você pode fazer alternâncias dessas trocas de jejum intermitente. Tem gente que, inclusive, tira o café da tarde, jantar, enfim. Aí é uma questão de planejamento. Todos são válidos, todos produzem efeito. Porém, é bom você sempre alternar, como tudo a gente deve alternar. Alternar os tipos de exercício, alternar os tipos de dieta, né? Rotacionar as nossas dietas. E isso é válido. Sim, não dá para permanecer a vida inteira fazendo, vamos supor, somente 14 horas de jejum, pulando só o café da manhã. Isso também traz uma sinalização para o seu corpo, o seu corpo entra numa homeostase, né, ou seja, um equilíbrio ali, e ali ele entra numa defesa e passa a não queimar mais aquela gordura e não trazer aqueles benefícios que você sentia tanto no começo. Por quê? Porque nós somos seres que gostamos de repetição. Nós não gostamos de, às vezes, trocar. E a dieta, ela tem que ser dinâmica. Exercício físico, né? Quem frequenta academia sabe que nunca vai ficar a vida inteira fazendo os mesmos exercícios, até porque não vai surtir mais efeito. Precisa-se trocar os exercícios, as repetições, o peso, a carga, tudo vai sendo trocado e você vai evoluindo. Assim é na dieta, assim também é no jejum intermitente. Então, não tenha medo do jejum intermitente, porque muitas pessoas que têm problemas com o jejum intermitente ou não gostam do jejum intermitente porque fizeram de maneira muito errada, de maneira muito restritiva. Como assim restritiva? Restritiva no sentido de que fizeram jejum loucamente, 24, 36, assim, de cara. Foi a primeira, eu quero emagrecer rápido, então vou fazer assim. Não faça isso com o seu organismo. Porque depois você vai querer usar esse mecanismo para emagrecer de maneira correta e não vai surtir o mesmo efeito que surtiria se você tivesse feito desde o começo de uma maneira certa, de uma maneira bem feita, de uma maneira que traga realmente os benefícios que ele deve trazer para a sua saúde. Aqui eu não tô, assim, tô pincelando, não tô aprofundando muito cada aspecto do jejum intermitente. Eu só quero deixar essa perspectiva em sua mente. Qualquer dúvida, eu peço que, como sempre, você deixe aqui nos comentários. Eu teria o maior prazer em sanar as suas dúvidas. Faça outra live, porque ainda tem outros protocolos de jejum intermitente. Tem o de 16, de 18, de 24. Temos jejum 5x2, né? Temos outras estratégias de dias de semana, como pode ser feito, os horários. O jejum intermitente é super
flexível e adaptável a qualquer tipo de rotina alimentar, seja qual dieta você esteja fazendo, uma dieta mediterrânea, cetogênica, low carb, DASH, qualquer tipo de dieta tem como você encaixar o jejum intermitente, ok? Agradeço a sua atenção e até a próxima.